A carta de Paulo. Obrigado, Isabel. E eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Colossenses. Hoje é aquele dia que não podia ninguém ficar lá fora. Por isso que eu falo que as professoras têm que ter uma escala para elas estarem sempre também participando. Tem dias que é, de fato, quase que obrigatória a presença, né? Porque a relação que nós vamos ler aqui hoje com a palavra de Deus tem para todas as faixas etárias, né? Colossenses capítulo 3, nós leremos, obrigado, Divino, o capítulo 3, verso 18. Eu quero cumprimentar os que nos visitam. Eu tenho aqui a Cláudia, Brenda, estão aqui do lado aqui também, Bruno, né? Sejam bem-vindos, essa família. Vários que nos visitam aí, né? Deus abençoe suas vidas. Outros que são de casa. Marcos, que bom que está com a esposa, coisa boa. Felipe, coisa boa. São de casa aí a maioria, ou 99%. Colossenses capítulo 3, verso 18, diz assim a palavra do Senhor. Encontraram? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem aos seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com parcialidade. Até o verso 1 aqui do capítulo 4. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Até aqui. Eu quero orar mais uma vez. Nós estamos com alguns pedidos de oração urgentes e eu quero nesse momento incluí-los na nossa lista de oração. A esposa do pastor Adilson, a Vânia, a irmã Cândida compartilhou que ela está internada. Não é isso, Cândida? Eu não tenho notícias, mas a Cândida está me reportando as notícias. Nós vamos orar por ela, está internada num quadro grave, nós vamos orar por ela. Se você tem mais algum pedido aí, urgente, convido você a ficar em pé, você vai apresentar esse pedido de oração para alguém, por alguém, nesse instante. Convido você, fique à vontade, vamos orar ao Senhor, apresentá-lo diante de Deus. Senhor Deus, nós queremos nesta hora, Pai, diante da Tua palavra, mas lembrarmos, ó Deus, de irmãos e irmãs, de famílias, Senhor, que precisam da Tua intervenção e do Teu poder. E nós oramos pela vida da Vânia, Senhor. Nós intercedemos para que o Senhor, ó Deus, faça um milagre naquela vida, Pai. Traga esperança, renovo sobre a vida do pastor Adilson, sua família. Deus, que o Teu poder possa encontrá-los nesta hora, Pai. Abençoe os médicos, ó Pai. Abençoe através da instrumentalidade dos médicos ali, enfermeiros. Que a Tua boa mão, Senhor, sustente a Tua filha naquele
naquele leito, Pai. Que o Senhor traga graça, Senhor. Que o Senhor possa intervir, Senhor. Nós oramos como teu povo, Senhor. Oramos por cada família, por cada vida, cada necessidade em especial, Senhor. Aqui cada um, Senhor, conhece a intercessão, o pedido que ela está fazendo, ele está fazendo diante do Senhor. Vem com o teu poder, Senhor. Traga resposta, traga, ó Deus, direcionamento, traga livramento, traga salvação, Senhor. Ó Deus, visite as famílias aqui representadas, visite cada irmão e cada irmã que se apresentam diante do Senhor, intercedendo por alguém. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Nós oramos gratos, ó Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós e tu és o nosso socorro. Edifique as nossas vidas por meio da tua palavra nesse instante, Pai. Leve nosso coração a meditar na maravilhosa dádiva que é ter a tua palavra e, sobretudo, termos o Senhor vivo, que reina e está sobre nós. Assim nós oramos, Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amados irmãos, como domingo passado nós falamos a respeito de um momento onde Paulo escreve agora assuntos muito práticos. Ele trabalhou uma boa teologia, a teologia verdadeira, dizendo a respeito de como Cristo deve ser desejado. Ele menciona como, por exemplo, no capítulo 2, nós vimos isso, para que nós nos posicionemos a partir da palavra de Deus, não nos deixando ser levados para nenhum lado através de ensinos de homens. Paulo vai advertir a respeito da beleza da obra de Cristo, como por exemplo no capítulo 1, ele nos libertou do poder das trevas. Quem foi liberto do poder das trevas mediante a obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, diz amém. Não é uma dádiva maravilhosa? A maior de todas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós já reinamos com Cristo, amém? Nós já reinamos com Cristo. Só falta a concretização. Porque o nosso passaporte já foi comprado no Calvário. O seu já foi? Já? Está garantido pela obra de Cristo? A sua vida pode desfrutar dessa dádiva, porque essa obra foi feita na cruz, para que você hoje experimentasse do cuidado, da providência e da direção da sua vida com um objetivo, a companhia eterna da presença de Cristo. Hoje pela manhã alguém mencionou, salvo engano, não sei se foi o Divino, mas nós estávamos ontem aqui, foi a Elaine. As adversidades nos aproximam de quem? Do Senhor. As lutas, os problemas, é um outdoor para que a gente busque a presença de Deus. E tudo isso é pedagógico, ou seja, para nos ensinar que se você se atrever a viver uma vida displicente, você vai perder, você vai deixar de experimentar dessa dádiva maravilhosa que é a companhia do Senhor. E meus irmãos, Paulo está preocupado com a igreja. Na verdade, Paulo está ensinando a igreja e pela palavra do Senhor Jesus, Paulo agora é usado por Deus para trazer um ensinamento tão prático, mas que revolucionou a relação humanas, revolucionou a história da família, revolucionou a história do trabalho. Paulo vai começar no verso 18, trazendo um ensino que para muitos aí fora é controvertido. E com certeza é mesmo, porque falar de submissão sem entendimento do que de fato é uma insanidade. Não entender o propósito da submissão é algo assim descabido. Mas olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele vai começar no verso 18 dizendo: esposas, que cada uma de vocês se sujeite
ao seu marido, como convém no Senhor. Depois ele vai tratar os maridos, depois os filhos. Se existe algo problemático nos nossos dias, é a sociedade. E a sociedade só está doente porque as famílias estão doentes. A sociedade é reflexo das famílias. Nunca se viu, quem lida com crianças no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, sabem disso. Nunca se viu tantas famílias sem a presença dos pais. E cada dia isso tem se alastrado. Há uma estatística que hoje o índice de separação conjugal é de 50%. Num contexto onde, de fato, os relacionamentos familiares passam por grandes crises. As mães, a maioria, né, precisam trabalhar, deixam as crianças e elas saem para o trabalho. As crianças e pré-adolescentes e adolescentes, segundo uma estatística, assistem hoje em dia de 20 a 25 horas por semana de televisão, seja com aplicativos, seja a TV aberta. E tudo aquilo que elas assistem, elas absorvem aquilo e são influenciadas para, durante a semana, recebendo aquele conteúdo, venha se refletir durante a caminhada. Quem já pegou o seu menino ou sua menina assistindo alguma coisa? Você não notou, não. Na hora você não notou. Depois você falou, onde você aprendeu isso? Né? Onde você ouviu isso, menina? Né? Onde que você ouviu isso? E é possível que você já tenha ouvido dela. Foi no programa do fulano, né? Quando começa a ter uma certa idade, tem outros youtubers agora, né? Para fazer a desconstrução daquilo que a palavra de Deus apresenta, né? O mais famoso aí, vamos falar dele, né? É o Felipe Disneto. Não, Felipe Neto. Peguei. Sabe por quê? Oi? Bruna Marquezine. Você já está mais para adultos, né? Também para adolescentes. Mas não é só não. O Naruto, né? Que interessante. Uma vez eu aprendi com o Marcos Vinícius e agora conversando com meus alunos eu gostei, realmente. A gente pode ver uma mensagem, ainda que tão difícil, mas os adolescentes, eles são preenchidos por uma história distante do Naruto. Um garoto sofredor, um garoto perdido, sem uma relação boa familiar. Tudo isso vai formando o coração das nossas crianças. E sabe o que falta, meus irmãos? Falta o evangelho bíblico. Porque o que muitas crianças recebem é uma enxurrada de religiosidade. O que muitas vezes as crianças recebem é um não, sem explicar por que não. Já diria aquele programa, porque sim ou porque não, algo assim, né? Não é resposta. A falta de diálogo aberto sobre os assuntos que nós temos durante o dia a dia, cada vez mais se esvazia, porque os pais se furtam dos diálogos. E eu quero começar aqui, como o texto diz, a respeito das esposas. Esposas, como é desafiador nós pensarmos nesse texto, olhando o contexto do homem distante de Deus. Olha, uma das coisas mais tristes que eu vivi, e tenho vivido todos os dias do meu ministério, é aconselhar uma mulher na minha frente, sentada, e com os olhos cheios de lágrimas, se derretendo de dor, porque ela se relaciona com alguém que não tem de fato Cristo como Senhor da sua vida, que a trata mal,
que a humilha, que não reconhece os seus próprios erros. Esse é o sistema machista, sim. Esse é o sistema que Cristo não apresentou. E Cristo vai dizer para as mulheres: se submetam de uma maneira não cega. E nós vamos ver aqui a respeito disso. E Jesus diz assim, palavra de Paulo: como convém no Senhor, ou seja, assim como todos devem ser submissos a quem? O Senhor, que é Senhor das nossas vidas, que é aquele que nós prestamos conta, aquele que nós reconhecemos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amados irmãos, a palavra do Senhor Jesus nos apresenta algo revolucionário. Em Cristo, Ele nos concede poder para vivermos, no caso, mulheres, esposas, no caso, homens como nós, esposos, os que são casados, filhos, que todos somos. Ele nos dá, através do Evangelho, a condição de viver esse padrão. O cristianismo, o Evangelho de Cristo, não é simplesmente uma ordem e diga assim, ó, se virem. Pelo contrário, o poder do Evangelho, ele é capacitador para que você viva e cumpra da maneira que Jesus deseja. Essa não é uma ação natural, é uma ação sobrenatural, mas acontece sobre homens, mulheres, crianças, adolescentes, crentes em Cristo Jesus. A palavra do Senhor nos diz que Cristo agora oferece um novo propósito. Nós nos submetemos, mulher, marido amar, servos serem dedicados, não porque o outro merece. Em primeiro lugar, é porque Cristo deseja isso para nós. Há agora um novo propósito de vida. É isso que muda as relações quando nós temos agora um objetivo. Em primeiro lugar, você não foi chamado para ser ou para fazer a outra pessoa feliz. Você foi chamado para glorificar o Deus da sua vida. E o reflexo disso é ser uma boa esposa, um bom marido, um bom filho, uma boa filha. O padrão começa agora do alto para baixo, porque senão é impossível você viver da maneira que de fato agrade o Senhor. Não tem propósito. Qual o propósito? Só pode viver assim quem sabe que foi alcançado pela cruz do Calvário. Só pode viver assim quem já foi e já está cada dia mais alegre, porque Cristo alcançou sua vida. A palavra do Senhor nos traz várias as implicações que nós temos aqui. Só há uma maneira de cumprir esses princípios como esposa, como marido, como filhos, como funcionários, se nós entendermos Colossenses 3:18. Com a perspectiva do versículo anterior, versículo 17. Vamos ler juntos? 3:17. Bem forte. Possivelmente está aqui na tela para você. Vamos lá? Em tudo que fizerem, vamos lá, bem forte. Em tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. Obrigado, divino. Essa semana eu vi um vídeo de duas pessoas, eu acho que não sei se é montagem, ninguém sabe hoje o que é verdade e o que não é verdade mais, né? Tinha dois rapazes na empresa, assim, no escritório, até que aquele negócio protetor de pescoço deitado na cadeira. E aí ele brincava com o colega do lado, brincava com o outro, e eles brincavam, e jogavam, fazia de tudo no trabalho. De repente, um olhou para um canto e viu uma câmera. E na hora que ele viu a câmera, eles ficaram assim, todos perdidos. Aí tirou bem devagar o negócio do pescoço, começou a guardar os jogos que eles estavam brincando na mesa.
E aí foi aquela situação constrangedora. Irmãos e irmãs, o Evangelho transforma a nossa maneira de relacionar com tudo. Senão você não está vivendo o Evangelho de Cristo. Você pode ser um bom religioso, mas o Evangelho ainda você não conheceu na sua vida. O Evangelho transforma essas relações. Porque agora nós temos um que está acima do marido, que está acima da esposa, que está acima da mãe. É Cristo Jesus. Nós fazemos tudo, como o texto diz, em tudo que fizermos. Seja em palavra, seja em ação, seja para a glória do nosso Deus. E aí o que vai acontecer? Nós temos de fato agora uma nova ética. A nossa ética ela é transformada. Por que a gente não acredita, né, que o Brasil de fato é um país evangélico? Porque a ética cristã evangélica não chegou no trabalho ainda. Conversa aí com os cargos de confiança que tem que contratar gente. Você contrata crente de olhos fechados? Você devia abrir bem o olho primeiro. Porque ninguém tem estrela na testa, né, Rodrigo? E se falar que é crente, ainda tem que correr atrás para ver se de fato é. Porque grande parte daqueles que se dizem evangélicos não tem uma ética coerente com o evangelho que diz que crê. Porque, na verdade, Cristo não está reinando na vida dele. Ele conhece, ele já ouviu, mas ele não experimenta isso na vida dele. E se o Evangelho não mudar as relações que nós temos com a família, porque é sinônimo de efeito rebote. Se alguém não é crente dentro de casa, irmão, você pode ter certeza, você pode decretar, não vai ser crente fora. Se não é de fato uma esposa que glorifica o Senhor, se não é um marido que glorifica o Senhor, se não é uma filha que de fato ama o Senhor e reflete na vida do dia a dia, você pode ter certeza, essa pessoa ainda pode até ser um eleito do Senhor. Eu creio que pode ser, mas falta conversão. Falta conversão. Porque se tem algo que é tão prático, é que Jesus veio transformar-nos de dentro para fora e reflete na nossa convivência interpessoal. A palavra do Senhor diz que Jesus agora estabelece uma nova ética. Antes de chegar nos pontos como esposa, maridos, filhos e servos, eu quero dizer para vocês algo. Nessa época que Jesus viveu, e depois ele deixa os apóstolos escrevendo palavras dele, de Jesus, Jesus, através do seu ensino, revolucionou toda a formação, a estrutura social. Como, por exemplo, qual o direito que a mulher tinha? O direito de não ter direito, né? Vão dar o direito de não ter direito. Jesus vai dizer assim: maridos, amem. A palavra do Senhor vai trazer uma relação como, por exemplo, um escravo. Que escravo tem direito de alguma coisa? Paulo vai escrever: se você é livre, saiba, ou melhor, se você é escravo, saiba que você deve ser consciente que em Cristo você é livre. Você, patrão, não é escravo? Saiba que você em Cristo, você é escravo do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Sabe o que isso significa? Ele trouxe uma revolução, porque agora Jesus não olha o homem, a mulher, a condição social, fazendo diferença. Ele vai tratar com equidade. Essa relação vem através de Cristo. Cristo nos mostra agora uma motivação para, de fato, vivermos como maridos, esposas, servos, é agradar ao Senhor. E tem uma relação que não é simplesmente absoluta, não. O marido, a esposa, o filho pode desobedecer, sim. Pode. Quando alguém que está colocando para você algo é antibíblico.
Atos 5, 29. Pedro responde às autoridades: importa-nos o quê? Agradar a Deus e não a quem? Aos homens. Se qualquer relação te obriga a ferir as escrituras sagradas, sendo você mulher, sendo você marido, sendo você filha, filho, você pode sim não cumprir aquilo, dizendo: a palavra de Deus diz que isso é pecado e eu não cumpro isso para a glória do Senhor. Porque em primeiro lugar eu me submeto ao Senhor da minha vida. Ele que vai dizer o que é certo e o que é errado. Não é o marido, não é a esposa, não é o pai, nem a mãe. É Cristo. E essa relação agora nos apresenta algumas práticas muito importantes. A submissão, em primeiro lugar, da mulher. Aqui não é uma questão que ela é inferior. Tem muita gente que acha assim: não, porque Deus fez o homem em primeiro lugar, então ele é superior. Não tem nada disso. Quem é maior? Cristo, o Espírito ou o Pai? Quem? Eles são um. Não tem Deus é maior que Cristo, Cristo é maior que o homem, que o Pai, que o Espírito. Não. A mulher veio de quem? A mulher veio de quem? Do homem. E o homem veio de quem? Não, da mulher. Uai, vocês vieram de quem? Nasceu de quem, né, Gilberto? Nasceu de quem, seu Oscar? Essa é uma relação perfeita, para que você não tenha nem um pouquinho, nem um centímetro de soberba no seu coração, achando assim: não, porque eu sou homem, e eu olho ela de baixo para cima. Não. Quem que traz isso? Cristo Jesus. Essa relação agora é um ensino que só pode ser experimentado quem conhece Cristo. Porque Cristo veio e diz lá em Efésios 5, 21. Não, perdão, é 5, 21. Efésios, joga para nós, por favor. Efésios 5, 21 diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você acha que é exclusividade da mulher ou maridão? Olha o maridão, fala: não, faz o café lá. Assinado ogro. Né? Esse não foi o capeta, não, esse foi o ogro mesmo. Mas por quê? Porque você é submissa, ué. Toma tipo, só. Olha lá, cadê o texto? Vamos lá bem forte? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Sabe o que você deve fazer, mulher? Quando o seu marido é uma bênção, aonde ele estiver, na igreja, na família, ele é o apaziguador da família, ele é o homem de Deus na família, ele é aquele trabalhador na igreja, ele é dedicado no Senhor. Aí você vai lá e fala assim: meu bem, você está se submetendo tanto, você é uma bênção, eu louvo a Deus pela sua vida. Você quer que eu faça aquele pudim? Cadê o Roberto? Roberto falou que gosta de pudim. Aí você vai lá e se alegra com ele, dizendo assim: eu estou aqui para também te abençoar. Sabe por quê? Porque você, como marido, tem esse princípio da palavra de Deus. Você se sujeita às pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Olha que princípio maravilhoso. Onde está a soberba? Onde está a arrogância? O marido sabe muito bem que a mulher tem a sua função, não para ser explorada, mas porque ele também não deve ser explorado, mas ele se sujeita às pessoas para a glória do nome do Senhor. Essa relação mostra-nos que tanto mulher como homem, Gálatas 3, 28, olha só como eles são diferentes. Gálatas 3, 28. Assim sendo, não pode haver judeu, nem o quê? Nem escravo, nem homem. Por quê? Tem diferença?
Porque todos vocês, homem ou mulher, livre, liberto ou escravo, são um em Cristo Jesus. Esse é o princípio da submissão que a palavra apresenta, quando a gente vai entender o que é submissão. Submissão não é ser capacho, submissão não é ter um marido tirano, submissão não é se submeter a um ogro, não. A submissão que a palavra de Deus apresenta é quando a mulher, ela respeita a liderança do marido, sendo na vida dele apoio, sendo na vida dele, de fato, companheira. A autoridade do marido não é um governo sem ouvidos, mas uma liderança amorosa. Onde que houve isso aí fora? Eu queria saber onde que houve, qual youtuber que fala disso aí, quando fala de submissão? Porque é fácil criticar sem entender o Evangelho. Sem o Evangelho, é só pegar a Bíblia, diz o ditado, a Bíblia pega o texto para virar um pretexto. Existe uma regra chamada hermenêutica, tem que ler a Bíblia, entender o contexto, a época, como foi escrito, a formação textual, obedecendo regras de interpretação, português. A submissão que Paulo apresenta é a submissão que Cristo trouxe. A mulher se submete porque, em primeiro lugar, ela ama o Senhor. Em segundo lugar, ela deseja que a casa dela tenha harmonia. A palavra do Senhor nos apresenta que essa relação, então, agora, a submissão da esposa ao marido é uma ordem divina. A submissão é a liberdade, é, de fato, a realização da esposa nessa caminhada. Por exemplo, nós estudamos a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e ter nele todo o nosso prazer. Aí você pensa assim, mas então Deus tem que ter prazer só em Deus? Sim, porque Ele é a única fonte inesgotável de felicidade duradoura e verdadeira. A mulher só pode ser feliz como esposa se a submissão acontecer biblicamente. Qual é a asa do avião mais importante, Maria Esther? A da direita ou da esquerda? Assim caminha um casal que deseja glorificar o nome do Senhor. Ela entende que precisa do outro e que os dois têm o seu papel para a glória do Senhor. A relação de uma vida como mulher, livre em Cristo Jesus, é uma relação onde sim, tem regras. Como as regras do trânsito, por exemplo, não passe sem parar. Está lá o pare, para evitar o quê? Um acidente. E essa relação é para que haja, de fato, melhor aproveitamento do seu veículo e do seu passeio. Assim, a palavra de Deus nos apresenta princípios para nós aplicarmos a caminhada aqui nesta vida. Meus irmãos, essa submissão, ela é voluntária e ela reconhece uma ordem divina. Eu falei há pouco tempo com uma pessoa, eu falei assim, você está na escolha. Você pode romper esse relacionamento, porque biblicamente você está embasada. A palavra de Deus diz assim, que o divórcio só acontece pela dureza da onde? Do coração do homem. Sobretudo, se possível, eu te convido, perdoe. E o duro que a pessoa muitas vezes fala assim, perdoo, né? Tanto o marido como a mulher, crente. Só que muitas vezes do outro lado não há arrependimento. E aí a palavra de Deus não diz para você, mulher, ficar lá e sofrendo apedrejamento, espancamento, humilhação. Não! Esse não é princípio bíblico. Quem tem filhas aqui? Cadê a mãe de filhas?
Cadê os pais? Pais que têm filhas. Levante bem alto a mão. Pais que têm filhas. Você gostaria de ver sua filha sendo humilhada no relacionamento conjugal dela? Espancada? Nem a palavra de Deus autoriza isso. Essa desordem é porque alguém não está cumprindo o seu propósito. E eu sempre digo, se houve arrependimento, perdoe, vale a pena você lutar pelo seu casamento. Deus vai te dar graça. Mas tem que haver o que então? Um arrependimento verdadeiro. Quantas vezes isso acontece e é tão lindo a restauração? Quantas vezes eu tenho casos aqui que eu louvo a Deus, falo, Deus, como o Senhor foi bom sobre esse casal? Porque houve perdão. E a pessoa perdoada deve se apegar a isso e falar assim, louvado seja Deus, porque o Senhor me tirou da insensatez. Abriu os meus olhos. E o nome do Senhor Jesus foi louvado e exaltado. Amados irmãos, essa submissão é espiritual. A submissão da mulher, ela é espiritual. Não uma relação qualquer. Ela glorifica o nome do Senhor. Na Nova Versão Internacional, o verso 3:18 diz assim, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. E uma versão chamada King James diz assim, mulheres, cada uma de vós seja submissa ao próprio marido, pois assim deveis proceder por causa da vossa fé no... Você sabe o que é isso, irmãos? Eu posso falar isso com propriedade, para a glória de Deus, porque agora a nota da Gisele aumentou, né? Qual que é a nota de corte, não é assim que fala? No vestibular não é assim? Você tem a nota de corte. A nota de corte da dona Fátima Góes foi alta. Eu dei um conselho bom para ela de filho. Assinado capeta. Falei, vamos juntar esses meninos tudo. Não tinha juízo nenhum, né, na cabeça. Meu pai está muito enjoado. Quem nunca falou isso do pai? E vamos para arrumar um apartamento pequenininho, namora todo mundo lá e deixa esse homem para lá, ué. Olha que ideia ruim. Mas na época só tinha essa resposta no meu coração, ué. Meu pai nunca foi violento. Meu pai nunca agrediu ninguém na nossa casa, mas era um homem sem Cristo. Dona Fátima agora disse assim para mim no meu ouvido, vamos fazer o seguinte, vamos orar ao Senhor para que Ele possa transformar a vida do seu pai. Eu fiquei meio assim, certo ela está, só não tem fé, né? Depois de uns 8 anos, o senhor Aparecido Garcia Morales se converteu no Senhor e é um novo homem em Cristo. Deus é um Deus que transforma. Quantos exemplos nós poderíamos dizer? Deus é um Deus que restaura. Então, minha irmã, seja uma mulher de oração. Porque tem gente que, por causa que o marido não comprou o carro na cor que ela queria, já abandona, divórcio. É muito triste isso. Uma mulher glorifica o nome do Senhor através de uma submissão correta, espiritual, e sabendo que o marido precisa de Cristo e que está dentro de um tolerável, para você continuar orando. Quem que sustentou esse homem para não agir de maneira impetuosa? Foi o Senhor, porque o Senhor mesmo tinha um propósito. Creia assim. Caminhando. A submissão, então agora, já mencionei, não é absoluta, porque é absoluta só a Cristo. Se passar do limite, tem respostas bíblicas para tomar outras decisões. Mas agora vamos lá para o marido, né? Afinal de contas, chegou a nossa vez. Então vamos lá, verso agora de número 19. Diz assim, maridos,
que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com... Essa palavra, para nós, ela é um pouco complicada, a amargura, porque a gente entende como alguém para baixo, ou alguém... Às vezes ela não é tão clara. Mas a palavra de Deus está nos dizendo algo como: não seja aquele marido rixoso, não seja aquele marido que tudo reclama, que nada está bom, que desanima a esposa em tudo que faz. Fez pão com carne, queria macarrão. Tem macarrão, queria pão com carne. Sabe aquela coisa assim? Nada satisfaz o homem. A palavra de Deus diz assim: marido, ame a esposa, se submeta, marido, como a igreja se submete a Cristo. Ou melhor, assim como a mulher precisa se submeter a Cristo, ao marido, e a igreja se submete a Cristo, o marido agora deve amar a esposa da maneira que Cristo amou a igreja. E como é que ele amou a igreja? Se entregando. Se entregando. E aqui chega o ponto, irmãos, mais uma vez, só pode viver isso aqui se for crente, se for convertido em Cristo Jesus. Cadê as moças solteiras? Ore ao Senhor: Senhor, só quero se for um marido do Senhor. Porque senão o padrão é mundano. Senão o padrão não tem padrão. Então, moça, fique atenta ao que o seu coração vai permitir entrar. Para que você diga assim: esse homem, esse rapaz, ele de fato entende qual é a referência de amor que ele precisa me amar. Se não houver isso, não tem nem como começar a conversa. E a palavra de Deus diz assim, que agora esse marido, ele se apresenta, ele é um mandamento de Deus. Maridos, amai vossa esposa, é algo imperativo. O marido deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja. E a igreja é perfeita? Não. Começa aqui. A igreja tropeça. A igreja tem as dificuldades dela. E Cristo resolveu de uma vez para sempre todos os erros da igreja que Cristo chamou através da obra da cruz. Aí você vai tolerar o arroz que não saiu do mesmo jeito. Cadê os maridão? Vai tolerar, falar assim: vou ter que assistir o programa que ela quer, Clayton. Não pode ser só o futebol, não. Lá em casa, de vez em quando, eu tenho que ouvir isso. Vamos assistir outra coisa, né? Não é assim lá na sua casa, não? Quais ações de amor concreto você pode trazer da sua semana? Hein, maridão? Qual? Você orou com a sua esposa essa semana? Você parou e falou assim: vamos orar então juntos? Porque pode ser uma praxe, olha, mundana, que tomou conta do seu casamento. Aí você não ora mais com a sua esposa. E vou te dizer uma coisa: a sua tendência é cada dia mais se distanciar do padrão de Cristo, que é esse amor sacrificial. Mulheres, orem pelos seus maridos. A relação espiritual que eles têm com Deus é reflexo do quanto que vocês vão colher da vida de vocês como marido e mulher. A relação conjugal, ela se estrutura através de uma submissão ao Senhor. Fora disso, é uma boa vontade apenas. A palavra de Deus nos diz que esse marido agora deve amar. Um amor genuíno. Um amor que não procura os seus próprios interesses, mas tem desejo que a pessoa que está do seu lado seja abençoada, seja feliz, seja agraciada. É esse o propósito e o sentido de uma relação onde o homem olha a mulher não como um capacho. A Elaine disse aqui ontem, e eu concordo, e é pela terceira vez, ou melhor, segunda, eu vou reafirmar.
A sua mulher pede alguma coisa e você fala assim, não, vamos tentar fazer. Não, vamos. Você gosta? Então vamos pensar em fazer isso, vamos passear. Sabe, irmãos, maridos, nós temos que aprender com o Senhor Jesus. Porque na realidade, nós não temos essa facilidade em amar, não. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus, da palavra de Deus nas nossas vidas. Assim nós podemos aprender a amar de fato o Senhor Jesus e amar as esposas. O marido que diz assim, não, eu estou encantado desde o primeiro dia. Olha, eu vou te falar uma coisa, você é quase um ET. Porque ninguém é assim. O nosso amor é volúvel. O que firma o nosso amor, o que renova o nosso amor, é o quanto nós estamos ligados na pessoa do Senhor Jesus. Senão, meu irmão, qualquer hora, é igual um caniço levado pelo vento, qualquer hora pode tomar um rumo diferente. E aí, minha irmã, já vou advertindo você, ora dia e noite pelo seu marido. Porque marido que entra nessa linha, você só não sabe quando, mas qualquer hora pode acontecer o pior. Fatos concretos e diários da vida neste mundo. O marido precisa falar, Senhor, me ajude a impedir a minha boca de agredir a minha esposa. O Senhor Jesus podia nos condenar para o inferno, dizendo assim, não dou chance nenhuma para esse pecador, para essa pecadora. Nós queremos condenar com a nossa boca a esposa, muitas vezes. Os nossos resmungos. Quem é resmungão e tem que orar a Deus? Só o pastor? Só o pastor que é marido resmungão. Vocês é tudo homem de Deus consagrado, não tem falha alguma. A esposa fala um negócio lá, exemplo, esse marido tudo desordenado, onde que ele deixa as coisas, onde ele pega as coisas, ele deixa. Aí eu já fico lá. Se eu estou na palavra de Deus, eu falo, Senhor, louvado seja o nome que eu tenho esposa. Se eu já estou naquele momento do dia a dia, você já olha e fala assim, mas que encrenca, hein? Tudo que eu faço já reclama. A gente já se enche de autojustiça, não é assim? Mas eu sou tão bom, faço tanta coisa boa. E agora está reclamando por isso. E é impressionante como nós temos facilidade de se auto-justificar. Nós só temos um caminho, irmãos. O caminho é da cruz. A cruz está resolvida através da obra de Cristo, mas Cristo falou assim, aqueles que desejam ser meus discípulos, caminhar comigo, assumam o quê? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem marido que é crente e a mulher não é crente. E eu vou te dizer, já conheci casos. E o homem é um santo varão. Porque tudo que faz também, a mulher reclama. Vai na igreja, a mulher reclama. Sai para passear, reclama. Cuida dos filhos, reclama. É um pai presente, reclama. Essa mulher precisa de Cristo. Precisa de Cristo. Maridos, nós temos uma missão. A missão é nós não avaliarmos o que o fulano tem. A mulher do fulano não reclama. A mulher do ciclano não fala isso. A mulher do ciclano, ela faz isso, faz mais aquilo. Não! Cristo nos deu uma ordem, amar a nossa esposa da maneira que Cristo amou a igreja. Como é que nós fazemos isso? Dobrando os joelhos. Pegando a palavra de Deus e falando, Senhor, aviva o meu coração. Escola Bíblica Dominical. Falaremos sobre um tema tão importante, domingo que vem, sobre essa área dos homens. Senhor, consagre a minha mente, para que eu não seja suscetível a qualquer proposta aí fora, porque há uma relação. A relação, sabe qual é? É, Senhor, o que eu preciso é que a tua presença me ensine a amar a minha esposa. O marido,
Lá em Provérbios 31, 39. Ei, marido, nós temos que aprender isso aqui, hein? Provérbios 31, 29, perdão. 31, 29. Olha o que diz lá. Sabe como é que é isso aqui, seu Luiz? O irmão Luiz já pode dar aula para a gente aqui já. Está mais experiente. Você pega assim um dia e fala assim, ó, louvado seja Deus, porque a minha esposa é uma benção. Olha lá. Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas. Ah, você fala isso, Machado. E você vai saber que a sua esposa está sendo amada. Maridos, nós somos muito reclamões. Nós temos que falar, louvado seja Deus pela sua vida na minha história. Louvado seja Deus porque Deus colocou você na minha vida, com as suas qualidades e com os seus defeitos. E, sobretudo, você é uma bênção na minha vida. Marido tem que elogiar a esposa. Eu já falei pela manhã, aqui nós somos todos discípulos. Ninguém é mestre aqui. Nós estamos aprendendo com a palavra de Deus e desejamos ser transformados por ela. Porque o padrão aí fora descarta a sua esposa. O padrão aí fora abre mão. Ah, mas tem menino, larga a mão de tudo, vai viver a sua vida. Não é assim que está aí fora? Crente em Cristo, ame a sua esposa. Interessante, né? Quanto mais você ora, quanto mais você se apega à palavra de Deus, mais você vai conseguir enxergar a sua esposa com os olhos de Cristo. Tem que experimentar isso, para ter casamento longevo. Para ter casamento com qualidade, não é só distante, longo, mas com qualidade para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz também que esse marido agora, ele busca palavras amáveis. Lá em Cantares, capítulo 4, verso 7, diz mais um texto importante para nós. Diz assim, você é toda linda, minha querida, em você não há defeito. Vai ser cheio do Espírito Santo assim para lá, hein? Não é assim? Para declarar isso tem que estar cheio do Espírito Santo, não tem não? Claro que tem. Você sabe que tem um tanto de defeito, é? Você sabe que ela não é toda essa mil maravilhas, essa Brastemp. Mas você também não é essa balachita, não. Você também não é esse bonzão que você acha que você é também, não. Nós não somos. Então, louve ao Senhor através de palavras de elogio na hora certa, precisa. Deus nos capacite. Deus nos dê sensibilidade para nós nos tornarmos cada dia mais esposos, homens, que aprenderam a amar porque Jesus nos amou primeiro. Caminhando. Filhos. Capítulo 3, verso agora 20. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. Em tudo obedeçam aos seus pais, porque, ou melhor, pois fazer assim é agradável diante do Senhor. Obediência aos filhos. Há uma versão que diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. A obediência também é imperativa. Eu conheço casos e eu quero aprender. Tem horas que a gente erra, né? Eu tenho orado para Deus, eu quero ser um filho obediente. Não é porque eu saí de casa que eu não sou mais filho, né? Tem hora que a gente dá umas cutucadas com a língua, aí você fala, meu Deus, eu fui grosseiro com meu pai, com a minha mãe. Acontece com você? Vai lá e conserta. Ou você acha que você tem 50, 40, não precisa mais honrar? Acho que só os adolescentes.
Deus vai ter mais misericórdia dos adolescentes, né? Porque são tudo com a cabeça meio assim ainda, né? Está em formação. Agora nós que somos velhos já, tem hora que a gente desonra o pai e a mãe. Misericórdia. A palavra de Deus nos apresenta algo importante. Esse é um princípio. O princípio que nós temos uma relação onde a rebeldia tomou conta do sistema aí fora. Os filhos são rebeldes de maneira que não há nenhuma relação de respeito à figura de autoridade. E claro, começa dentro de casa, se estende para a escola, passa para o dia a dia, e essa relação se torna totalmente distorcida. A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo, Romanos 1,30. Olha o que diz lá, Paulo escrevendo aos Romanos, diz assim, 1,30. Inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobediente aos pais. Na mesma lista. Sinal de que o pecado avança. E as pessoas não fazem distinção. Esse é meu pai, essa é minha mãe, me gerou, esse é meu pai, cuidou de mim. Ah, mas eu não recebi tudo isso que eu precisava, mas ele é seu pai, sua mãe, é um privilégio você tê-los. Quantos que gostariam de ter aqui ainda papai e mamãe, né? Quantos? Você tem? Valorize. Ah, mas ele foi desse jeito comigo. Em Cristo você foi perdoado. Perdoe. Em Cristo você não recebeu do jeito que precisava toda a formação, a educação. Perdoe e abrace-o para a glória do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos mostra que essa obediência dos filhos é agradável ao Senhor. Ela é uma relação, inclusive, de uma bênção, de longevidade. Quem obedece os pais, Deus dá essa bênção. Ó, os seus dias serão longos sobre a terra. E a rebeldia também é combatida. E Deus trata ela como o pecado de feitiçaria. Na mesma ordem, essa rebeldia aos pais e um pecado de feitiçaria. Olha que coisa séria. A palavra de Deus nos diz que esse filho, essa filha, deve honrar o pai, perguntando muitas vezes, ó pai, estou pensando em fazer isso. É uma boa conversa. Para a glória do Senhor Jesus. A comunicação dos pais com os filhos. Agora nós vamos passar por uma outra etapa aqui no texto. Diz assim, pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Tem pai que é mestre em desanimar um filho. Tem pai que é mestre, uma mãe que é mestre em desanimar uma filha. O menino chega com a nota 9, ao invés de responder, que coisa boa, 9, já responde, por que não foi 10? Por que não foi? Eu não sou papai ainda não. Pastor Hernandes diz uma coisa que eu creio que é verdade. Eu creio não, eu tenho certeza. Chega lá com o 7, lá, né, arrastado. Mas se te mostrar, conta para ela o seguinte, conta a verdade para ela. Minha filha, se você tivesse levado bomba, eu ia ficar muito triste. Mas o papai continuaria te amando, porque o amor do papai a você não depende das notas. Eu fico feliz pelo seu desempenho, pela sua dedicação, mas o meu amor a você não é condicional à sua performance. Tem muita filha, muito filho adolescente, sendo formado nessa linha desatenta. O filho precisa ser incentivado, incentivada. Nós não podemos cair naquela linha também, onde a permissividade acontece. Nada tem limite, nada. O filho lá, do jeito que ele fala, é lei. Permissividade. Tem que ter pontuação. Mas também nós não podemos tratar como um carrasco. Nada está bom.
nada satisfaz. A palavra de Deus diz assim, que essa é a palavra que desanima um filho. Ele deseja agradar o pai, deseja fazer o possível para ser um bom filho. Mas tem do outro lado uma pessoa intolerante, indiferente. Essa relação para os pais é a graça do Senhor dizendo: Senhor, o meu filho é dádiva do Senhor. A relação que eu tenho com ele agora, Senhor, tem que ser sustentada pelo Senhor. Pai que não conversa com o filho, pai que não se envolve com o dia a dia do filho e da filha, você está preparando o seu adolescente, a sua adolescente, adolescentes, para as pessoas aí fora. Abra o coração, fala: minha filha, como é que está lá na escola? Aí você ouve um tanto de coisa, você fala umas coisas, você fala: mas, né? Meu Deus, me dê sabedoria, como é que eu falo? Mas converse, e já converse agora com 7, porque agora cada dia está assim, ó, diminuindo a idade, né, Eleni? Com 7, com 8, já estão falando coisas que você fala assim: meu Deus do céu, como é que eu trato com isso? Se envolva, conversa com ela, converse com ele, não deixe ele ver em você apenas uma referência paterna distante e fria. Que você seja acolhedor, acolhedora, colocando limites, mas tendo essa relação para a glória do Senhor Jesus. E os servos e servas, para terminarmos. Amados irmãos, Paulo escreve que, se você observar aqui, não há nada que aponte para o fim da escravidão. Se Paulo escrevesse aqui, ó, peguem as armas e vamos acabar com a escravidão, ia ser uma carnificina insustentável na época. Mas Paulo coloca um germe. Até eu fui procurar essa palavra porque o Aaron Isber utiliza ela. Um germe é o início, um momento de etapa inicial, para que acontecesse uma revolução na estrutura entre pessoas. A palavra de Deus nunca afirmou que um ser humano deve ser dono de outro. Nunca. E Paulo vai falar: se você é servo, obedeçam em tudo aos seus senhores, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente quando tem que agradar porque estão vendo, mas com sinceridade de coração. Paulo vai dizer: façam com a perspectiva que agora vocês têm um novo propósito. Vocês trabalham não para o patrão, vocês trabalham agora porque vocês têm um Senhor, e esse Senhor é bom. Tem funcionário que trabalha até hoje por causa do patrão. Faz de qualquer jeito. Ele diz assim: não merece mais que isso. Não conheceu Jesus Cristo ainda na vida profissional. Nós fazemos para a glória do Senhor. Nós temos que pensar se o nome de Deus está sendo glorificado naquilo que nós estamos produzindo. Porque essa relação que a palavra de Deus apresenta, nós não fazemos para homens. Paulo vai dizer: patrões, olha só, quando que ouviu-se falar a respeito de direitos trabalhistas para escravos? Nunca! Jesus vem e diz: tudo o que vocês agora fizerem, senhores, tratem os seus servos com justiça. 4:1. Tratem com igualdade. Irmãos, isso aqui é revolucionário. Nunca um escravo foi tratado com dignidade. As palavras do Senhor Jesus não há diferença. E aí o que acontece? Paulo tem um caso concreto. Onésimo era um escravo fugido. Filemão, um crente da igreja de Colossos. Paulo escreve a carta Filemão. Paulo escreve à igreja de Colossos e fala sobre esse caso. Onésimo havia fugido antes de se converter a Cristo. Leia depois a carta, um capítulo só, 2, de Filemão, um só. E Paulo escreve assim: receba agora, Filemão, Onésimo, não como escravo, mas como se você estivesse me recebendo, porque ele é nosso irmão em Cristo Jesus.
Olha que interessante. Qual que era a pena? Fugir lá para o quilombo da época, né? Fugir para as regiões mais distantes. Agora Jesus Cristo revém e diz a palavra: receba, Filemão, ele como irmão em Cristo, porque agora ele tem entendimento. Interessante. Não rompeu naquele momento o contexto de escravidão, mas disse assim: essa relação não está correta. A abolição e todo o processo de libertação dos escravos começa com esse organismo vivo chamado Evangelho, essa palavra poderosa que é o Senhor Jesus, que transforma a relação humana. Eu quero terminar nessa noite pensando com os irmãos. Patrões, não trate o funcionário ou a funcionária de qualquer maneira. Pelo contrário, honre o trabalho dela se ela faz de maneira correta. Seja justo, seja correto em pagar, honrando o comprometimento que foi feito. E assim nós teremos uma relação harmoniosa para a glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé?